agora eu sou uma estatística. As coisas que pensei sobre mulheres como eu são que os outros pensariam de mim se soubessem da minha situação. Como ela pode amar o cara depois do que ele fez com ela? Como ela pode sequer considerar voltar pra ele? Acho triste saber que esses são os primeiros pensamentos que passam pela cabeça de uma pessoa quando alguém sofre violência. Não deveríamos sentir um desgosto maior pelos agressores do que pelas pessoas que continuam os amando? Todo incidente abala um pouco o seu limite. Toda vez que você decide ficar, torna muito mais difícil abandoná-lo da próxima vez. Com o passar do tempo, você perde completamente o seu limite de vista, porque começa a pensar: eu já aguentei 5 anos, então por que não aguento mais 5? Então agora, como eu falei pra vocês, eu vou seguir pra parte com spoilers e com uma participação muitíssimo especial, porque simplesmente minha melhor amiga vai participar desse vídeo. Pra quem não sabe, eu e ela, a gente leu o livro pela primeira vez juntas. Então toda a nossa experiência com esse universo de É Assim Que Acaba, É Assim Que Começa, a gente teve juntas. Então ela vai participar desse vídeo na modalidade EAD, porque ela vai participar só por áudio. Pra quem não sabe, ela mora em Boa Vista, a cidade que eu nasci, mas eu não moro mais lá. Então ela vai participar dessa modalidade aqui com vocês. Jana, dá oi pro pessoal, por favor. Oi, gente! Oi, meninas! Então, o que que rola? Eu e a Jana, quando a gente leu esse livro, a gente leu num contexto em que a gente estava se informando muito mais sobre relacionamento tóxico, relacionamento abusivo. Nossa, era super vulgar, né, amiga? Sim, foi bem no início. E aí a gente, tipo assim, quando a gente passa a ler mais e entender mais o comportamento de uma pessoa que tem traços, vamos lá, vamos falar sobre traços de relacionamento abusivo. Não é porque você viu uma red flag que necessariamente essa pessoa um dia vai chegar a te bater, ou ela vai ser uma pessoa abusiva psicologicamente. Não é isso. Mas é que se essa pessoa tem muitos traços complicados, a tendência de que essa pessoa se torne uma pessoa agressiva, seja fisicamente, psicologicamente, e os outros nananana, que eu não posso falar muitos termos aqui, senão o YouTube vai ficar zangado. Quando a pessoa tem muitos traços, a probabilidade dela se tornar uma pessoa abusiva é muito, muito grande. Então, quando a gente começou a ler, amiga, qual foi as primeiras percepções que a gente teve sobre o Ryle? Logo de início, a gente odiou o Riley. Desde o começo, a gente odiou ele. A gente já via os traços deles, red flags, muito no começo, tanto que a gente ficou incrédula, porque o TikTok inteiro tava falando de eu me apaixonei pelo Riley. Todo mundo falava, eu me apaixonei por ele, depois eu quebrei a cara junto com a Lily. Só que a gente não teve essa experiência. A gente já odiou ele desde o começo. Foi muito, tipo assim, desde a primeira cena que ele entra chutando uma cadeira, batendo na cadeira, eu e ela, a gente, inclusive, essa primeira parte a gente leu por videochamada. E a gente ficava se olhando, tipo, o que é isso? O que tá acontecendo? Já vai começar assim a história, porque o único contexto que a gente tinha, que tinham falado pra gente, é que era um livro de fazer chorar. Tu lembra que falavam isso? Sim, a gente não pegou muito o contexto sobre o livro. A gente só sabia que era triste e que a gente tinha que ler. E aí, assim, pra gente, quando a gente chegou, o que frustrou muito a gente é porque o tanto que panfletavam esse livro como um romance da Lily com Atlas, vocês não estão entendendo. Era muito. A gente leu esse livro na época, porque pra quem não sabe, o livro ele foi lançado em 2016, mas ele estourou aqui no Brasil na época da pandemia. Então, a gente leu nessa época, na época da pandemia. E o tanto que falavam, nossa, o Atlas, o Atlas. E quando a gente leu o livro, que a gente viu aquele outro personagem, a gente ficou, mano, pra que rumo que vai essa história? Sim, a gente hoje. O que é esse querido aqui? O que ele tá fazendo aqui? Então, no foco inicial, a gente achava que era um livro de romance, somente de romance. Eu não sabia que era um livro que, inclusive, me gatilhou muito, que a gente chorou. Foi um livro muito complicado pra gente, por causa dessa experiência mais próxima, assim. A Jana tinha acabado de sair de um relacionamento, assim, muito desesperador. Então, foi algo que engatilhou muito ela e me engatilhou junto, porque eu acompanhei muito isso de perto com ela e eu passei por uma relação complicada também que não chegou na violência física, mas teve algumas coisas assim mais psicológicas. Então, foi esse momento assim de vida que a gente estava e que a gente leu o livro. E aí é que pega. Sabe aquele negócio, amiga, que as pessoas falam que tem um momento certo pra você ler cada livro? Sim. Eu acho que essa foi a primeira vez que a gente viu o tanto que isso faz sentido. Sim, realmente.
Então, assim, eu acho esse livro muito complicado porque uma menina mais nova, porque pra quem não sabe, gente, esse livro, a classificação indicativa dele é mais de 16 anos. O filme, eles baixaram um pouco a classificação indicativa e colocaram mais 14. Mas eu sei que é porque eles queriam vender mais, alcançar um público maior e porque eles deixaram as agressões e a violência muito mais sutis, vamos combinar, que eles deixaram muito mais sutis. E outra coisa, eu sinto que o livro, muitas meninas menores de 16 anos leram. Então, é mais fácil uma menina menor de 16 anos nunca ter tido experiência com um relacionamento tóxico. A gente sabe que tem algumas meninas que sim, muito antes dos 16 já passaram por situações até piores que essas, mas geralmente as meninas que leem romance, muitas nessa idade, né, menos de 16, ainda não passaram por relacionamentos tão graves assim. Enquanto que uma pessoa de 16 para cima, 17, 18, já tem algumas vivências. Às vezes, nem tanto de ser a própria vivência, mas é a vivência de outras pessoas. Porque, infelizmente, o nosso país tem muita violência doméstica, gente. Muita. Muita. Muitas mulheres vítimas de algum tipo de violência. Então, não é um cenário que é incomum. Já é comum pra gente, infelizmente. Então, eu acho que muitas das meninas que se apaixonaram pelo Ryle e, nossa, sofreram junta, muitas delas nunca passaram por uma relação abusiva e muitas delas, às vezes, passaram, mas não tinham conhecimento para entender o que é essa situação e como identificar essa situação. E já foi muito contrário do que eu e a Jana a gente passou, porque foi justamente no período em que a gente mais estava se informando sobre esse tipo de situação. Então o livro ele bateu diferente em mim e nela por causa disso, porque meio que a gente já identificou que talvez o Ryan não fosse fazer tudo o que ele fez, mas que alguma coisa ia acontecer de errado a gente já sabia. Que era muito estranho. A gente já Exatamente. não bateu com ele desde o começo. Sabe aquele negócio do santo não bateu? Foi exatamente isso. Uhum. E aí, o que que rola? Como eu não quero deixar esse livro com 40 bilhões de minutos, eu queria que a gente focasse um pouquinho mais, amiga, se tu acha, porque assim, gente, são duas experiências diferentes. Eu fui assistir o filme e eu só li Assim que Acaba uma vez. Uma vez na minha vida inteira, uma vez que foi com ela. Mas ela releu um pouco antes de assistir o filme. Então eu queria, amiga, que tu falasse, na tua opinião, o que que, se tu acha que as coisas que eles deixaram de fora da história influenciaram muito a narrativa, se tu acha que deveriam ter colocado outras coisas que eles tiraram, uma visão geral, assim, da tua experiência com o filme. Olha, tem algumas cenas em específicos, assim, que tem no livro, que eu particularmente senti muita falta no filme. E eu não acho que tudo isso, todas as coisas que eles tiraram, influenciaram no filme, porque o filme ele conseguiu passar a mensagem que ele queria passar perfeitamente, conseguiu transmitir tudo que a gente sente no livro e até um pouco mais. Mas eu senti falta da conversa da Lily com a mãe dela. Ela tem uma conversa com a mãe dela que é muito importante, onde ela fala, elas conversam sobre o fato da mãe dela já ter passado por um relacionamento assim, e a mãe dela fala pra ela que confia nela, dá aquele voto de confiança nela e fala que ela é muito mais forte do que ela. Tudo isso, eu acho que teria sido essencial ter mostrado, se aprofundado um pouco sobre a amizade dela com a Alissa, e que a Alissa também, no começo, ela ficava, assim, um pouquinho do lado do irmão dela, ela tentava ir pro lado do irmão dela, ela só parou um pouco não, ela realmente só se tocou quando aconteceu a última agressão, e aí elas tiveram aquela conversa que realmente tá no filme, que inclusive tá muito bonita, mas no geral, no contexto geral, as coisas que eles tiraram não fez muita diferença, e com certeza um tópico muito importante que tá todo mundo questionando pode parar de nadar agora, Lili. Finalmente chegou. Nossa! Todo mundo queria essa frase, gente. Todo mundo. Também achei sacanagem terem tirado. É, porque essa é uma cena que é muito emblemática, é o final. Então, assim, todo mundo esperou. Aquele momento que ela reencontra ali o Atlas, inclusive naquele momento, assim, no finalzinho eu achei que eles iam cortar essa cena fora, mas que bom que teve. Só que, cara, essa cena, ela é muito importante. Só que o que que rola? Como a gente falou aqui, eles cortaram muitas coisas. E uma dessas coisas que eles cortaram foram as cartas que a Lily escreve. Só que eu entendi por que que eles cortaram. Eu vou trazer um pouco essa visão aqui que eu não entendia, mas agora eu entendo. A Ellen DeGeneres, que é a apresentadora que a Lily era muito fã,
Na época que o livro saiu, ela era muito querida pela mídia, ela era muito amada. Só que de uns anos pra cá, a Ellen DeGeneres, ela teve um exposed enorme de ser uma pessoa meio complicada nos bastidores, de falar muito de empatia e de gentileza, mas não viver isso. Então, no momento que o filme tá saindo, nem existe mais o programa da Ellen. Então, eu entendo que eles meio que não quiseram atrelar o filme à imagem de alguém cancelada, sabe? Uhum. E aí é isso. Mas ainda assim eles não tiraram, né? Ela ainda aparece. Ela ainda tem uma aparição ali, mas eles não deixam mais ela ter o mesmo holofote e o peso que ela tem na narrativa. Porque basicamente a Lily escrevia cartas pra Ellen contando sobre a vida dela. E ela contou sobre a relação dela com o Atlas, ela contou sobre o que acontecia entre o pai e a mãe. Então a Ellen, ela é uma figura muito importante ali na vida da Lily. Só que se eles inserissem ali a Ellen na narrativa, eles também iam ter que inserir o filme Procurando Nemo, que era Procurando Nemo ou Procurando Dory? Procurando Dory. Que aí, tipo, era um filme muito importante pra eles, e aí eles falavam muito da Dory, da personagem Dory, e aí tanto que depois a neném da Lily se chama Emerson Dory, que inclusive gera uma confusão no livro 2 por causa disso, e a grande questão é que eles têm como lema, a Lily e o Atlas, o continue a nadar. As coisas ruins vão acontecer, mas continue a nadar, continue a nadar. Tipo assim, lide com isso, continue a nadar. E aí, basicamente, no final do livro, quando eles se reencontram, o Atlas vem a falar aquela frase, né? Pode parar de nadar agora, Lily, já chegamos à costa. Que é muito importante, é muito, assim, impactante. Só que eu entendo que se eles colocassem essa frase, seria muito mais pra quem lê o livro do que pra quem tava assistindo ali. Querendo ou não, uma adaptação, ela não é feita só pra quem lê o livro, ela é feita também pra quem não leu. Então, tipo, fez muito sentido pra mim, mas eu também senti muita falta. Outra coisa que eu também achei que deveria ter sido colocado, mas eu entendi que eles estavam querendo deixar estavam querendo esconder o tanto que o Riley é um babaca, né? Apesar de não ter conseguido esconder, porque tem umas partes do filme que a gente olha e vê ele nitidamente tentando manipular ela, mesmo, se vitimizando. Mas a parte da foto. Assim que eles se conhecem lá no terraço, é terraço que fala? É, terraço. Eu chamo de terraço, gente. Cobertura, sei lá, aquela parte em cima do prédio. Assim que eles se conhecem lá, que ele quer pescadeira e tal, inclusive esquisito, ele tira uma foto dela assim que ele vai embora, e ele distorce essa foto e coloca ela num quadro na casa da irmã dele, que ele morava com a irmã dele. Sim. E isso não tem no filme. Eu fiquei muito indignada, porque, tipo assim, naquela cena em que eles se encontram na festa de aniversário da Alissa, logo depois, ela vê esse quadro e eles têm, tipo, meio que uma discussãozinha. E, inclusive, isso no filme tem uma parte que ele tá na frente da Alice, ele pega ela, coloca ela em cima do ombro dele e eles vão pra dentro do quarto. Mas antes disso, eles têm uma conversa muito esquisita, um negócio assim, meio tenso mesmo. Mas eu senti muita falta dessa foto, porque mostra o quão doente ele é, o quão esquisito, que ela fica, tipo, assustada, mas ao mesmo tempo ela fica se achando, porque convenhamos que a Lily é esquisita também. Ela é muito pick-me. É, exatamente, ela é muito pique. Nossa, a cena da briga do Atlas mostra muito isso. Gente, o que rola? Como eu falei pra vocês, o filme ele não traz os pensamentos da Lily. E como eu falei pra vocês na parte sem spoilers, isso é benéfico em algumas cenas, que é o caso dessas cenas em que a Lily, ela é aquela pessoa tão pra baixo, ela é aquela pessoa que ela precisa tanto. Gente, não entendam mal, mas a Lily, no início do livro, os pensamentos e as coisas que ela pensa e pensa sobre os outros e sobre ela mesma, é nitidamente uma pessoa que precisa de tratamento, de entender a vida e lidar com a vida. Ela é nitidamente aquela pessoa que ela sente que ela não merece ser amada, que ela é menos do que as outras mulheres. Gente, na primeira cena que o Ryle lança uma cantada pra ela, ai, eu não achei tão boa, achei meio óbvia. Talvez ele guarde cantadas melhores pra mulheres mais merecedoras, pra mulheres melhores. Tipo assim, é um pensamento tão, sabe? E assim, ela tem uns pensamentos meio pick-me. Se você não sabe o que é o termo pick-me, é basicamente de um negócio que é tipo. É uma cena de alguma série, de algum filme,
que é uma mulher falando pro cara, so pick me, love me. O pick me é tipo, me escolha, me ame. É basicamente ela explicando pro cara o porquê que ele tem que amar ela, e porquê que ele tem que escolher ela, e porquê que tem que ser ela. Tipo assim, isso é problemático, entendeu, gente? Porque, primeiro, ninguém depende de relacionamento pra ser feliz, pra ser amada, pra se amar, pra amar. Tipo, não depende, entendeu? É meio complicado. E a gente atribui esse termo pick me a mulheres que são assim, sabe? Que, primeiro, muitas das vezes, ou elas se acham inferiores a outras mulheres, mas aí quando elas têm a atenção de algum cara, elas se acham superiores. Isso é muito típico de pick me. E também são aquelas pessoas que, tipo, elas dependem que o homem dê o valor pra ela. Que aí ela vai se sentir uma mulher de valor, ela vai se sentir incrível. Então, pick me, entendeu? Me escolha, me ame, entendeu? Eu mereço. Mas ao mesmo tempo, ela quer isso porque ela quer se sentir validada. Então, assim, é um termo muito complicado e a Lily, ela tem muitos pensamentos assim no livro. E aí eu sinto que no filme eles tiraram um pouco disso, até porque a gente não escuta os pensamentos dela. Acredite em mim, se você não leu o livro, acredite em mim, foi muito melhor você não ter que ouvir os pensamentos dela. Essa parte, mas a parte depois que ela passa por toda a violência, seria muito legal entender o que estava passando na cabeça dela, porque uma coisa que a Jana me falou, inclusive, e que eu não tinha me tocado, mas é o quanto que, quando ela passa pelas agressões, o quanto que a gente percebe o tanto que ela ama o Ryan. Lembra que tu me falou isso? Que deu pra ficar muito mais claro no livro o quanto que ela ama os dois do que no filme. Uhum. Então, assim, em algumas coisas que eu falei pra vocês, é benéfico, em outras a gente acaba perdendo um pouco da essência da história. Lembrei aqui de uma coisa que eu já tinha comentado, inclusive, com a Jana, é que no filme eles colocaram a Alissa odiando flores. E eu fiquei, gente, isso não tá no livro. E aí, amiga, sua opinião, por favor. Gente, a Alissa gosta de flores. No livro, ela fala bem assim, na hora que a Alissa ela entra na floricultura para pedir um emprego, né? Que essa mulher rica não tem o que fazer. Então. Ela entra e ela fala bem assim, conversando no diálogo dela com a Lily, ela fala bem assim, o que isso vai ser? Aí ele falava, vai ser uma floricultura. Aí ela fala, nossa, eu amo flores. Da onde que colocaram que ela não gosta de flor no filme, gente? Ficou meio forçado. Sim, se ela é toda menininha, toda fofa, toda meiga. Enfim, gente, a gente entende o contexto que eles quiseram criar ali sobre a situação do irmão deles ali, que tem aquele fim trágico. Mas, assim, a Alissa não é essa pessoa, e ela não era essa pessoa no livro. Então, acho que foi meio forçado, mas eu entendo, eu achei até legal eles fazerem isso, porque, por exemplo, o nosso amigo Vini, ele foi assistir junto comigo. Ele mora aqui na mesma cidade que eu, mas enfim. E a gente foi assistir e nessa parte ele se emocionou muito. Ele falou, cara, isso me pegou demais. Então, assim, eu sinto. E ele não leu o livro, tá, gente? Ele só sabe da história aquilo que eu e a Jana a gente fica falando. Então, eu acho que para pessoas que não leram, isso pode ser realmente muito mais impactante, sabe? É meio difícil escolher os tópicos, assim, que a gente vai falar, gente, porque tem muita coisa importante de falar. A gente vai tentar falar resumidamente aqui sobre as outras coisas, mas se a gente não conseguir, não tem problema. Eu dou um jeitinho. Qualquer coisa a gente divide esse vídeo em 2, não tem problema. Tem problema, amiga? Tem não. A gente conversou sobre isso por 2 horas ontem. Gente, a gente tá muito vidrada nesse filme, porque realmente, assim, na nossa opinião particular, pelo menos assim, pelo que a gente conversou, é a melhor adaptação literária que a gente já viu. Tipo, ficou muito bem feito mesmo. Mas puxando agora aqui rapidinho, só pra gente falar um pouquinho sobre a relação da Lily com a Alissa, porque no livro, aliás, no filme, a Alissa é sempre aquela pessoa presente, aquela pessoa muito amiga, muito parceira, mas no livro não é exatamente assim, e o que rola é que a Alissa, no início, ela tenta passar muito pano pro Ryan. Isso é um problema no livro, e a ausência e a forma como o Marshall e a Alice, eles lidam com isso no livro, no início faz a gente ficar um pouco com raiva deles, e é isso que justifica um pouco porque que a Lily não vai atrás deles pra pedir ajuda, justamente porque eles passam pano pro Ryan, né? Mas depois tem o arco deles entendendo que é problemático a forma como o Ryan se comporta, e aí sim eles passam a ser a rede de apoio da Lily. Fala um pouco, amiga, sobre isso, como que tu viu essa situação? Sim, porque a gente vê nitidamente que no segundo livro a gente também desenvolve, vai sendo mais desenvolvido a relação da Lily com a Alissa e com o Marshall, que é o Marido dela, o marido da Alissa. Então a gente vê as ligações deles dois depois, né? Depois das agressões, depois da separação e tal. Mas durante o primeiro livro,
Eles tentam, bem no comecinho, passar um pano pro Riley, falando da questão dele com o irmão dele, e aí justificando isso como usando isso como justificativa sobre o fato dele ser como ele é, pra ela ser mais paciente, tal, Sim. tal. E aí, enfim, ela vai continuando. Aí quando acontece tudo que explode de uma vez, ela não recorre a eles dois. E isso faz muito. A cena do que é no livro dela conversando com a Alice e contando toda a verdade pra Alice, no livro não é daquele jeito. No livro, a Lily esconde ao máximo que ela consegue da Alice, e ela só conta pra Alice quando já não tem mais jeito. Sim. E é porque a Alice obriga ela a contar, porque a Alice desconfia que tem alguma coisa errada. Eu acho, inclusive, que a personalidade da Alyssa ficou muito fiel. Se a gente pudesse ver um pouco mais da Alyssa no filme, a gente teria ainda mais essa certeza, porque as poucas aparições dela, gente, é a mesma energia da Alyssa do livro. Ficou muito bem feito. Ficou muito bem feito. Inclusive do marido dela também. Sim, que nem eu falei. Eu falei na parte sem spoilers que eu achei que ele seria um pouco mais bonito. Aquele negócio que eu te falei de ter um rosto mais quadradão, mais homão e tal. A gente achou que ele fosse ser um ator, assim, mais bonito. Não que o ator não seja bonito, gente, ele é bonito, mas é porque a gente achou que fosse, assim, ser aquele padrãozão, sabe? Até, enfim. Mas, beleza, a gente vai puxar agora o tópico em relação às agressões, porque uma coisa que me incomodou muito, tanto eu quanto a Jana, a gente anotou, é que no livro as agressões nitidamente são agressões. A Lily relata sendo agressões, só que depois ela fica confusa pelas coisas que o Ryle fala. Ah, foi sem querer, foi um acidente. Ela não fica confusa porque ela não sabe o que aconteceu. Ela fica confusa porque ele faz ela acreditar que foi um acidente. Mas no filme é colocado como os dois acontecimentos como se fossem acidentes, e aí depois é que ela cai em si e entende que na verdade não, que foram propositais. Mas no livro, gente, o tempo todo a gente já sabe que foi de propósito. Ela fica, meu Deus, ele fez porque ele quis. Aí depois ela muda de ideia e ela fica nessa confusão. Tanto que na cena da briga dele com o Atlas, no restaurante, que ela tá conversando com a Alice e com o Marshall sobre o machucado, o Riley conta uma história diferente pro pessoal. E aí ela olha pra ele e ela pensa, caramba, ele tá contando uma história diferente. É claro, não ia contar a verdade. E essa parte eu fiquei tipo assim, E isso não tem no filme, tá, gente? Eles tiraram isso. No filme é a própria Lily que fala pra Alissa que foi um acidente e tudo mais. E aí o que que rola, gente? Porque no livro a gente tem a grande questão de que a Lily, ela não se permite acreditar que ela tá sofrendo uma violência justamente porque ela viu a vida inteira a mãe dela apanhar do pai. Então ela sempre ficou com aquela coisa na cabeça de que eu nunca vou permitir que isso aconteça comigo. Então quando acontece, ela fica tentando justificar pra ela mesma que não foi isso, que ela tá entendendo errado, porque como é que ela vai parar numa situação dessa? Como é que ela vai permitir que um cara faça com ela o que o pai fez com a mãe dela a vida inteira? E é aí que a gente puxa o gancho aqui pra relação da Lily com a mãe dela, porque a Lily sempre julgou, a vida inteira julgou a mãe dela, pela mãe dela continuar numa relação abusiva. E isso, gente, faltou no filme. Infelizmente foi algo assim que não tem como dizer que ficou ok, faltou. Precisava ter aprofundado um pouco mais. Porque a mesma força que a mãe dela fez para continuar naquela situação pelo bem da filha foi a mesma força que a Blake, que a Lily fez para sair daquela situação também pela filha. Então é justamente ela fazendo aquilo que ela sempre prometeu para ela mesma, que ela faria diferente da mãe dela, e ela faz. Então assim, faltou uma conversa mais profunda da Lily com a mãe no filme. Isso para mim assim é inegável. O que que tu acha, amiga? eu acho que deveria ter tido, até porque essa questão da relação da Lily com a mãe dela tem tudo a ver com a questão da autora, porque, para quem não sabe, é assim que acaba, é uma história baseada na vida da autora, porque ela meio que é uma experiência que ela teve com o pai dela, com o padrasto dela, enfim. Eu acho que deveria ter tido por causa disso, e porque a mãe dela fala muita coisa importante para ela que ajuda, ela que incentiva ela a persistir e não dá para trás em questão. Só teve aquela conversa michuruca dela falando sobre o pai dela, mas não teve ela falando que sabia porque a filha dela não tinha falado nada no enterro. Ai, Agora, gente, eu vou puxar aqui um último tópico. Eu vou pegar agora aqui o livro, eu e a Jana, eu vou ler aqui
algumas partes do livro que eu acho muito importante falar. Se você tá assistindo esse filme depois. Se você tá assistindo esse vídeo depois de ter assistido o filme, por acaso você não leu o livro, ou se você não lembra dessas cenas, eu vou relembrar aqui duas cenas muito importantes para que eu e a Jana a gente consiga debater agora sobre a temática desse filme, desse livro, porque a gente acha muito importante falar sobre violência contra a mulher. Nós somos pessoas assim que a gente fica muito alerta às amigas que nós temos ao nosso redor e o tipo de situação que elas se colocam, porque a gente tem muito conhecimento sobre isso e a gente entende que a gente precisa ajudar outras mulheres a entenderem isso também e não se colocarem nesse tipo de situação. Então, vou pegar agora aqui o livro e vou ler duas cenas que eu acho muito importantes e depois disso eu e a Jana a gente vai deixar uma mensagem para vocês e vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Vamos lá, gente. Eu vou ler aqui para vocês uma carta que a Lily escreve para Ellen quando ela tá na casa do Atlas, depois de ter acontecido o último episódio de agressão, onde o Ryle morde a tatuagem e tenta coisar ela. Quem assistiu e leu entendeu. E é uma carta que ela escreve para Ellen. Querida Ellen, oi, sou eu, Lily Bloom. Bem, tecnicamente, agora sou Lily Kincaid. Sei que faz muito tempo que não te escrevo, muito tempo mesmo. Depois de tudo que aconteceu com Atlas, simplesmente não consegui abrir os diários outra vez. Não consegui ver seu programa depois do colégio, porque assistir sozinha me fazia sofrer. Na verdade, qualquer pensamento relacionado a você me deixava meio deprimida. Quando eu pensava em você, pensava em Atlas, e pra ser sincera, eu não queria pensar nele, então também precisei tirá-lo de minha vida. Isso porque o Atlas foi espancado pelo pai da Lily, e depois disso ele até consegue se recuperar e ele vai embora. E aí ela não queria pensar no Atlas justamente porque ele foi embora. Me desculpe por ter feito isso. Tenho certeza de que você não ficou com saudade de mim tanto quanto eu fiquei de você. Mas às vezes, as coisas mais importantes na vida de uma pessoa são as que mais a magoam. E para superar essa mágoa, precisa cortar todas as extensões que aprendem a essa dor. Você era uma extensão de minha dor, então acho que foi isso que fiz. Só queria evitar um pouco o sofrimento. Mas tenho certeza de que seu programa continua maravilhoso como sempre. Ouvi falar que você ainda está dançando no início de alguns episódios, mas passei a gostar disso. Acho que esse é um dos maiores sinais de que a pessoa está amadurecendo. Saber que admirar as coisas que importam para os outros, mesmo que elas não signifiquem muito para você. Acho que eu deveria te contar as novidades de minha vida. Meu pai morreu. Agora estou com 24 anos, que nem eu falei para vocês na parte sem spoilers. Os atores, no filme, eles são mais velhos do que eles eram no livro. Eu me formei na faculdade, trabalhei com marketing por algum tempo e agora sou dona da minha própria loja, uma floricultura. Objetivo de vida. Uhul! Também tenho um marido, e não é o Atlas. E moro em Boston. Eu sei, chocante. Da última vez que te escrevi, eu tinha 16 anos. Estava passando por um período péssimo e andava muito preocupada com o Atlas. Não estou mais preocupada com ele, mas também estou passando por um período péssimo agora. Pior do que quando te escrevi da última vez. Me desculpe por não escrever quando estou bem. Parece que você só fica sabendo do lado merda da minha vida. Mas é para isso que servem os amigos, não é? Nem sei por onde começar. Sei que você não sabe nada sobre minha vida atual, nem sobre o meu marido, Ryle. Mas dizemos verdades nuas e cruas, um para o outro. E aí somos obrigados a ser totalmente sinceros e dizer o que pensamos de verdade. Então, verdade nua e crua. Prepare-se. Estou apaixonada por um homem que me machuca fisicamente. Não faço ideia de como pude chegar a este ponto. Logo eu. Muitas vezes, quando era mais nova, eu ficava imaginando o que minha mãe pensava nos dias que meu pai lhe batia. Eu me perguntava se era possível amar um homem que a machucava, que vivia lhe batendo, que prometia nunca mais fazer aquilo, mas sempre a machucava de novo. Odeio ser capaz de me identificar com ela agora. Estou sentada no sofá de Atlas há mais de 4 horas, me debatendo sobre meus sentimentos. Não consigo controlá-los, não consigo compreendê-los, não sei como processá-los, e me mantendo fiel ao passado, percebi que talvez eu devesse simplesmente escrever sobre eles. Peço desculpas, Ellen, mas se prepare para uma carta enorme. Se eu tivesse que comparar este sentimento a alguma coisa, compararia a morte. Mas não a morte de qualquer pessoa, mas a morte daquela pessoa, da pessoa mais próxima de você no mundo. Aquela pessoa cuja morte, mesmo imaginada, lhe enche os olhos d'água. É assim que estou me sentindo, como se Ryle tivesse morrido. É um luto astronômico, uma dor imensa. É a sensação de que perdi meu melhor amigo, meu amante, meu marido, meu porto seguro. Mas a diferença entre essa sensação e a morte é a presença de outra emoção que não vem necessariamente com uma morte verdadeira: o ódio. Estou com tanta raiva, Ellen. Não existem palavras que expressem o tamanho do ódio que sinto por ele. No entanto, de alguma maneira, no meio de todo o ódio, há argumentos dentro de mim. Começo a pensar em coisas do tipo: mas eu não devia ter deixado aquele e-mail, eu não devia ter contado a verdade sobre eu devia ter contado a verdade sobre a tatuagem. Eu não devia ter guardado os diários, que são
as coisas que desencadearam as brigas onde ele a agrediu. Esses argumentos são a parte mais difícil. É algo que me corrói aos poucos, desgastando a força que o ódio me dá. Os argumentos me obrigam a imaginar nosso futuro juntos e me mostram que existem coisas que eu poderia fazer para evitar esse tipo de raiva. Nunca mais vou traí-lo, nunca mais vou guardar segredos, nunca mais vou dar motivos para que reaja daquela maneira de novo. É só a gente se esforçar mais de agora em diante, na alegria e na tristeza, não é? Sei que minha mãe pensou essas coisas, mas a diferença entre nós duas é que as preocupações dela eram maiores. Ela não tinha estabilidade financeira que eu tenho, não tinha recursos para largar meu pai e me dar o que considerava um lugar decente para morar. Ela não queria me afastar de meu pai, porque já estava acostumada a morar com os dois. Tenho a sensação de que os argumentos a espancaram uma ou duas vezes. Nem consigo começar a processar a possibilidade de ter um filho com esse homem. Tem um ser humano dentro de mim. Fizemos isso juntos. E o que quer que eu escolha, quer eu decida ficar ou partir, não vai ser o que desejo para meu filho. Crescer num lar dividido ou num lar violento. Só faz um dia que sei da existência desse bebê e eu já o desapontei. Ellen, eu queria que você pudesse me responder. Queria que pudesse me dizer algo engraçado justo agora, porque meu coração está precisando. Nunca me senti tão sozinha, tão arrasada, tão zangada, tão magoada. As pessoas que estão fora de situações assim costumam perguntar por que a mulher volta para o agressor. Li em algum lugar que 85% das mulheres passam por situações violentas, para situações violentas. Foi antes de eu perceber que eu era uma delas, e quando eu vi essa estatística, considerei essas mulheres burras. Achei que eram fracas, pensei isso várias vezes de minha própria mãe. Mas de vez em quando, as mulheres voltam simplesmente porque estão apaixonadas. Eu amo meu marido, Ellen. Eu amo tantas coisas nele. Eu queria que suprimir meus sentimentos pela pessoa que me machucou fosse tão fácil quanto eu julgava ser. Impedir o coração de perdoar uma pessoa que você ama é, na verdade, muito mais difícil que simplesmente perdoá-la. Agora eu sou uma estatística. As coisas que pensei sobre mulheres como eu são que os outros pensariam de mim se soubessem da minha situação. Como ela pode amar o cara depois do que ele fez com ela? Como ela pode sequer considerar voltar para ele? Acho triste saber que esses são os primeiros pensamentos que passam pela cabeça de uma pessoa quando alguém sofre violência. Não deveríamos sentir um desgosto maior pelos agressores do que pelas pessoas que continuam os amando? Penso em todo mundo que passou por isso antes de mim, em todo mundo que vai passar por isso depois de mim. Será que todas nós pensamos nas mesmas coisas nos dias seguintes a uma agressão cometida pelas mãos de quem nos ama? Prometo estar contigo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Talvez esses votos não devessem ser interpretados tão literalmente quanto algumas esposas fazem. Na alegria e na tristeza? Dane-se. Essa merda. Lily. Então, assim, é uma carta que ela abre o coração dela, é uma carta muito preciosa, muito forte. E é aqui nessa carta o quanto que ela mostra que ela ama muito o Ryle. Ela ama muito. E a dor e a raiva que ela sente por tudo isso é porque, primeiro, pra ela é como se tivesse morrido aquele marido, aquele amante, aquele parceiro, aquela pessoa que era a vida dela, é como se tivesse morrido pra ela, mas ao mesmo tempo ela tem raiva, ela tem ódio, porque ele só morreu pra ela porque ele fez isso com ela. Então é uma dor que vem somada a muito ódio, é muito difícil discernir tudo isso. Amiga, tu quer fazer algum comentário sobre a carta enquanto eu vou procurando aqui a conversa dela com a mãe? Pode ser. Nessa carta, a gente vê muito o quão o amor, o sentimento que ela tem por ele, é ligado à dor, e aí vem uma mistura, e essa coisa da gente se justificar, buscar motivos para estar justificando o porquê da pessoa é assim, é muito real, é muito, 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 muito real. Às vezes a gente justifica, às vezes a gente mesmo, a Supervulgar inclusive fala isso, amiga, a gente mesmo justifica mais as ações da pessoa do que a própria pessoa em si. Verdade. Isso é tipo, isso é muito, muito, muito real, e ela fala muito sobre isso na carta. Então, é muito, muito importante. Eu acho que essas partes, assim, do pensamento dela depois que acontece a agressão, eu acho que era muito importante ter sido presente no livro. No livro não, no filme. É verdade. E aí tem aqui, eu vou ler só um trecho da conversa dela com a mãe,
que a Lily fala assim: a maior parte de mim sente que nunca mais vou conseguir confiar em Ryle, mas uma grande parte de mim sente falta do que eu tinha com ele. Éramos ótimos juntos, mãe. Passei com ele alguns dos melhores momentos da minha vida e de vez em quando acho que não quero abrir mão disso. Às vezes, quando estou com muita saudade, digo a mim mesma que talvez as coisas não tenham sido tão ruins. Talvez eu pudesse suportar os piores momentos só para poder ficar com ele nos melhores momentos. E isso é algo que a Lily vai falar, principalmente no segundo livro, que ela fala que não é porque uma pessoa é abusiva que você não vai ter bons momentos com ela. Só que os bons momentos não são bons o suficiente para aguentar tudo que tem de ruim, para aguentar ficar apanhando. E aí tem um momento aqui que a mãe dela fala: todos temos nossos limites, o que estamos dispostos a aguentar antes de arrebentarmos. Quando me casei com seu pai, eu sabia exatamente qual era o meu limite. Mas aos poucos, a cada incidente, o meu limite foi aumentando, mais um pouco e mais um pouco. Na primeira vez que seu pai me bateu, ele se arrependeu na mesma hora. Jurou que nunca mais aconteceria. Na segunda vez, ele ficou ainda mais arrependido. Na terceira vez, foi mais que um golpe, foi uma surra. E eu sempre voltava para ele. Mas na quarta vez, foi só um tapa. E quando isso aconteceu, eu fiquei aliviada. Lembro que pensei, pelo menos ele não me bateu dessa vez, não foi tão ruim. Ela leva um guardanapo aos olhos e continua: todo incidente abala um pouco o seu limite. Toda vez que você decide ficar, torna muito mais difícil abandoná-lo da próxima vez. Com o passar do tempo, você perde completamente o seu limite de vista, porque começa a pensar: eu já aguentei 5 anos, então por que não aguento mais 5? Não seja como eu, Lily. Sei que você acredita que ele te ama, e eu tenho certeza de que isso é verdade. Mas ele não está te amando da maneira certa. Ele não te ama como você merece ser amada. Se Ryle te ama de verdade, não vai deixar vocês voltarem. Ele mesmo vai optar pela separação, para garantir que nunca mais te machuque. Esse é o tipo de amor que uma mulher merece, Lily. Desejo do fundo do coração que ela não tivesse aprendido essas coisas por experiência própria. Eu a puxo pra perto e abraço. Agora a gente vai focar aqui só em dar um último recado pra vocês, porque é isso, gente. A pessoa que ela é agredida, ela fica tentando justificar, que nem a Jana falou. Às vezes, a gente, enquanto mulher, mais tenta justificar o homem do que ele mesmo, sabe? Pelas atitudes erradas. E assim, gente, a gente entende que o Ryle, ele é uma pessoa que ele teve um passado muito traumático. Mas entenda uma coisa aqui. Não importa se a pessoa te ama. O que importa é se ela sabe te amar. Se uma pessoa te ama de verdade, ela vai buscar cuidar da própria cabeça dela para que ela seja capaz de te amar da maneira certa. Tirem da cabeça de vocês que o amor ele tem que ser um negócio assim condicional, que não importa nada, porque gente, muita coisa importa num relacionamento. Então, se blindem de passar por essas situações. É lógico que às vezes uma mulher tem todos os cuidados para não cair numa relação abusiva. E ainda assim acontece, porque a vida é assim, gente, é imprevisível. Mas o máximo que você puder fazer para evitar essas relações e se blindar delas, você precisa fazer. Não é porque um homem, ele foi muito bom na sua vida, não é porque, nossa, você teve os momentos mais lindos da sua vida com ele, não é por causa disso que você tem que se manter numa relação onde você está apanhando, onde você está sofrendo violência nas suas mais diversas formas. E busquem entender sobre violência. Violência não é só psicológica, não é só física, tem muitas formas de violência. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, ou talvez nos comentários, alguns artigos para vocês lerem e saberem sobre isso. Não adianta a pessoa dizer que te ama, mas não se comportar da maneira certa, não se comportar como se te amasse de verdade, porque, gente, a pessoa que te ama, ela vai querer cuidar de você e não destruir você. Então, assim, essas cartas e esse diálogo com a mãe da Lily eu achei muito importante trazer aqui pro vídeo, porque são muito preciosos e são ali relatos, né, de mulheres que passaram por relações abusivas, que apesar de ser uma história fictícia, elas são baseadas em mulheres que existem, gente. Então, a Colleen escreveu isso relacionado e baseado em discursos e vivências de mulheres que passaram por violência. Então, assim, por mais que você tente justificar, por mais que você tente entender o passado dessa pessoa, não importa, gente. Se essa pessoa te ama mesmo, ela vai buscar se cuidar, tratar o que precisar tratar, para que ela não desconte você. Uma pessoa que te ama, ela não vai descontar tudo que teve de ruim na vida dela em ti. Isso não faz nem sentido, sabe? Amiga, o que tu queres falar a respeito disso? Bom, gente, eu tive uma experiência, né, muito parecida, muito semelhante, né, porque quando a gente leu pela primeira vez, foi um gatilho muito grande pra mim, tinha cenas que eu parava, eu respirava e voltava a ler de novo, mas
como a mãe da Lily fala, existem limites. E conforme o tempo vai passando, a gente vai abrindo realmente mão desses limites. E a gente passa muito tempo achando que isso nunca vai acontecer com a gente. A gente nunca vai se permitir que isso aconteça. E de fato, muita gente não permite, mas outras pessoas permitem. Porque a agressão ela não começa com uma coisa física, ela começa com algo mental. Então, tem uma primeira discussão, começa ali numa tentativa de manipular, de fazer a pessoa não sentir que ela tá com a sanidade real da situação. Que ela tá entendendo as coisas errado. Quando muitas vezes ela não tá. E isso já é um começo, isso já é uma abertura. E a manipulação de uma pessoa agressiva, de um agressor, é algo que vai começando aí, vai começando aos pouquinhos, vai começando te fazendo parecer louca. E quando a gente vai ver, já é algo físico, já é algo que não consegue mais sair, algo que está presa. Muitas vezes a gente não consegue sair por conta própria. Às vezes tem até um apoio familiar, um apoio de alguma pessoa, de uma rede para poder, sabe, se apoiar. Tem a quem recorrer, né? Crescer de novo. Tem a quem recorrer para se reerguer. Mas muitas vezes não. Muitas vezes uma pessoa entra e, tipo, tá sem saída e não consegue sair porque não consegue imaginar uma forma de se reerguer. Não tem uma estabilidade financeira, como a mãe da Lily, né? Não tem uma estabilidade financeira, não tem recurso suficiente. E aí acaba aceitando aquilo. Às vezes é por conta de um filho, às vezes é por conta da dependência emocional. Então tem muita questão psicológica em volta de uma situação de agressão. Mas a gente tem que entender e buscar tratar isso com a gente mesmo, seja em terapia, seja observando as características de uma pessoa, assim, porque acredite, elas dão muito sinal. Assim como o Riley dá sinal, outros agressores também dão sinal que vão ser uma pessoa agressiva. As famosas red flags, né? Que são traços da personalidade da pessoa que você consegue ver que ela tem tendência a se tornar, que nem a gente falou anteriormente. Não é porque uma pessoa tem uma red flag, ela tem um indício errado, que ela vai se tornar uma pessoa agressiva, né? Mas ela tem tendência. Então isso a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque que nem a Jana falou, a agressão ela não começa já com o cara dando um tapa na tua cara, entendeu? Porque se começasse assim era mais fácil realmente de sair. Ela começa aos poucos, você vai sofrendo uma manipulação, você vai começando a ver as coisas de uma forma distorcida, é muito difícil. Então assim, gente, você tá passando por uma situação dessa, denuncie, busque ajuda, sabe? Busque suporte. Quando você vê que tem alguém na sua vida te fazendo se afastar dos seus amigos, da sua família, não permita, sabe? Nunca, nunca, nunca deixe tua família, teus amigos pra trás por causa de um relacionamento, porque são essa rede de apoio que vai te dar suporte se qualquer coisa acontecer. É óbvio que no relacionamento a gente nunca vai esperar que vai dar errado, mas a gente precisa ter a nossa família e os nossos amigos conosco pra serem essa rede de apoio. E se você é amigo de alguém que tá passando por uma situação dessa, seja a rede de apoio dessa pessoa, seja aquela pessoa que sempre tá ali disponível. É algo até que rolou na minha amizade com a Jana, né, amiga? Ela passou por uma situação complicada em que ela foi afastada de mim pela pessoa que ela tava. Mas a Jana sempre soube que ela poderia recorrer a mim. E assim, um dia a gente conta essa história, porque realmente é delicado e tem muitas camadas, né? E muitas. Um dia a gente fala melhor sobre tudo, até pra ajudar outras pessoas a lidarem com isso, porque eu acho que não se fala o suficiente sobre tudo isso, sabe? Porque na vivência é diferente. Mas denuncie.
não se cale, busque ajuda, busque apoio, busque suporte. Eu vou fazer o máximo pra colocar tudo aquilo que é necessário aqui na descrição, tanto de onde você pedir ajuda, como você identificar se você se relaciona com uma pessoa que tem red flags, que tem traços de uma pessoa que pode vir a se tornar uma pessoa violenta. A gente vai encher essa descrição aqui desse vídeo com informações importantes e informações que nós achamos necessário. Então é isso, gente. Essa foi aí a nossa análise, a nossa vivência com esse filme e o quanto que ele é importante pra gente, o quanto que ele marcou a nossa vida. E fica aqui a nossa expectativa pra assim que começa, hein, amiga? Nossa, tô louca pra ver como é que vai ser o filme. Ah, inclusive uma dica, escutem a Superlugar, a Ana, mesmo que ela seja chata pra caramba e muito arrogante, escutem. Ela tem algumas falas, assim, que a gente não concorda tanto, no sentido de algumas ideias meio... Como que fala? Elitistas. Ela tem algumas ideias meio elitistas que a gente não concorda tanto, mas assim, no ramo de relacionamentos e de como identificar padrões errados de relacionamento, a gente indica muito o podcast da Ana, muito. Ela te ajuda a analisar muito as tuas amizades, os teus relacionamentos, a forma como você se comporta, como você pode fazer o máximo para se blindar de estar em situações como essa. Então, com certeza que é uma dica nossa. E assim, eu e a Jana, a gente lê muita coisa com relacionamento tóxico. Então, já fica aqui o convite, amiga, para você voltar e a gente fazer um vídeo focado em indicar livros e filmes que retratem bem esse tema. Perfeito. Então a gente vai fazer, gente. Em breve vamos fazer aí um vídeo falando mais sobre livros, filmes, séries que retratem esse tipo de relacionamento. E eu já sei até uma série que vai estar na lista. Sabe qual, né? Uau! You? Nossa, perfeito. Eu pensei nessa, mas eu tava achando que eu tava louca. A gente tem tanto a falar sobre essa série, tanto, porque a gente é obcecada. A gente tem, assim, um problema com essa série, porque realmente passou de uma paixão pra uma obsessão. Porque é uma série, assim, que pega muito a gente e que, cara, a gente tem tanto a falar. Tanto. Então já aguardem aí. É a série que tu se apaixona pelo vilão, depois odeia ele e se apaixona por outra vilã. Ela é muito complexa, essa série, e a gente, assim, é fissurada nela. A gente gosta muito. Então, já se inscreve aqui se você quiser esse vídeo, porque vai ter. Já deixa teu like se você gostou desse vídeo. Envia pra outras pessoas que você acha importante saber mais sobre isso. Enfim, a gente indica esse filme, esse livro pra mais pessoas, pra que a gente fale mais sobre violência doméstica. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Um beijo, até o próximo vídeo. Dá tchau pro povo e manda beijo, amiga. Um beijo, até o próximo vídeo. Curte, comenta e compartilha. Tchau, gente. Beijo.